E aí, meus amores, vamos continuar? Vamos falar da Primavera Árabe, então? Então, a gente já viu, ó, o Afeganistão, a gente já viu a invasão do Iraque, a gente já viu que desestabilizou o governo dos dois países, e aí, no meio desse furdunço, anos mais tarde, porque vão ser alguns anos mais tarde, a partir de 2011, começa na Tunísia um movimento popular contra os ditadores que estavam no poder há décadas em vários países do mundo árabe. A Tunísia deu início a esse movimento com uma revolução chamada Revolução de Jasmim, que infelizmente teve como marco um comerciante que colocou fogo ao próprio corpo. Essa imagem viralizou na internet contra a violência do Ben Ali e a população, né, o enfrentamento da força militar do Ben Ali com a população, através do uso da internet. Isso foi propagado pelo mundo árabe, parênteses, mundo árabe, Oriente Médio e Norte da África, ok? Não se esqueça disso. Mundo árabe não é a mesma coisa que mundo islâmico, porque o islamismo é uma religião e árabe é uma etnia, então são diferentes. Nós temos árabes muçulmanos, mas nós temos árabes que não são muçulmanos, então não é a mesma coisa, apesar da maioria ser. E esse movimento da Primavera Árabe tem uma característica muito importante, que depois vai ser até colocada numa das questões do Enem, da época, 2011, 2012, por aí, que é o uso da internet como instrumento de mobilização. Esse uso da internet ele acaba fazendo com que o mundo todo acompanhe, né, o processo de queda ou não dos ditadores, dos países que estão envolvidos nessa movimentação e a força que a população vai ganhando diante, né, da visibilidade que isso ganha nos países europeus e nos grandes jornais e nos telejornais do mundo todo. A Síria é um desses países. Então, caíram alguns ditadores de alguns países, como o Egito, a Líbia e a própria Tunísia, mas a Síria é o ponto-chave aí, sabe por quê? Porque na Síria, esse movimento da Primavera Árabe, ele ganha um contexto internacional, a partir do momento que a população vai às ruas se manifestar pacificamente contra o Bashar al-Assad, que está no poder até hoje, e a Rússia e os Estados Unidos resolvem se posicionar dentro desse conflito. A Rússia apoia o Bashar al-Assad e a não saída dele. Os Estados Unidos, quase que automaticamente, né, gente, apoia os rebeldes. E aí, o que, que vai acontecer? Dentro desse tumulto, dentro dessa confusão, acontecem duas coisas super importantes. A primeira é o grande número de refugiados que esse conflito vai gerar e que, numa próxima aula, a gente vai discutir o impacto desses refugiados para a economia europeia. Mas, além disso, de dentro desse grupo de rebeldes, fortalecidos por armas vindas dos Estados Unidos e da Europa, surge ou ressurge ou assume um grupo terrorista chamado Estado Islâmico, né? E aí, esses são os ditadores que foram depostos, alguns saíram, que é o caso do Ahmadinejad, do Irã, tá? E o Estado Islâmico assume áreas que tinham sido desestabilizadas politicamente. Por quê? Porque foram invadidas pelos Estados Unidos, seus governos foram depostos, fragilizados ou retirados, Afeganistão e Iraque, e o Iraque vai ser, junto com a Síria, nessa confusão dessa guerra civil, vai ser o palco ideal para o fortalecimento e a criação, a tentativa da criação do chamado califado do Estado Islâmico. Então, o que, que é o Estado Islâmico? Um grupo extremista que nasce do enfraquecimento dos governos mediante a Primavera Árabe, mas que ocupa lugares que foram esvaziados por invasões estrangeiras muito antes da Primavera Árabe acontecer. Ok? Nós vamos falar mais sobre o Estado Islâmico no próximo vídeo. Beijo para vocês.